Salve, salve, nação coral! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Ferrão. Aqui é sempre muito melhor. Para aqueles que ainda não me conhecem ou pensam que não me conhecem, eu sou o Vladimir Lenini, eu sou administrador desse canal desde 2017 e eu sempre fiz questão de ser o elo para ligar o torcedor ao Ferroviário Atlético Clube. Agora, existem pessoas que querem que eu faça aquilo que eles querem. E aqui não é assim que funciona. Aqui funciona do jeito que eu acho justo. E hoje, o canal do Ferrão, como sempre fez, foi atrás do senhor Pedro Roxo para conversar com ele e infelizmente não obtive êxito. Segundo o próprio presidente Aderson Maia, Pedro Roxo não está aqui na área. Pedro Roxo saiu em busca de contratações. E aí, eu tentei falar com Aderson Maia, buscando explicações do porquê que a associação e a SAF não se definem, porquê que as coisas não estão desenroladas, e ele tem aqui um áudio esclarecedor. Assista até o final que vocês vão entender tudo o que está acontecendo nos bastidores da Barra do Ceará. Vem comigo, que tá bem bacana. Aderson Maia, agora é contigo. Bom dia, Lenine, tudo bem? Eu vou tentar, em alguns áudios, lhe dar essa informação, tentando buscar a mais clareza possível, tá? Fazendo um pouco o histórico, para as pessoas entenderem como é o processo. No dia 3 de janeiro, foi feita a aprovação, certo? Via Assembleia, de que o Ferroviário constituísse a SAF, certo? Porém, essa SAF é constituída por membros do Ferroviário, onde hoje a SAF, que ainda não foi constituída por questão de documentação, e eu vou explicar isso em breve, por que dessa demora, mas é presidida pelo conselheiro Marcelo Gomes, certo? E dentre muitos membros que estão no Conselho Fiscal da SAF, do Ferroviário, está o Cássio Cacau, que a gente exonerou justamente para ter uma pessoa que a gente conhece, que confia, junto à SAF, tendo em vista que, naquela época, por um breve período, a gente iria fechar a questão da venda da SAF. Então, são dois passos, certo? Primeiro, a SAF em si, que é constituída pelo Ferroviário, e depois a venda das ações dessa SAF para a Meix. Vamos lá. Dia 26, 25 de fevereiro foi feita a autorização por parte dos conselheiros, Assembleia Geral, após 3, 4 reuniões de apreciação do Conselho, a aprovação da venda para o Grupo Meix. O que é que acontece agora nesse período? Vou falar do futebol e depois falo da documentação. A parte do futebol, a partir daquela data, a diretoria executiva, por conta de o Grupo Meix já está aprovada a compra, a gente meio que deixou o futebol nas mãos deles. Ou seja, até o período, finalizou aquela primeira etapa de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste que a gente se classificou, a gente ainda tinha uma espécie de cogestão em conjunto e trabalhava ainda como dirigente e dando a inteira organização do elenco. A partir da Série D, a gente, em comum acordo, decidiu que, não, já que vocês vão assumir definitivamente o clube no decorrer da Série D, nada mais justo, e aí eu creio que é isso que todo mundo queria, que vocês tomassem conta logo do principal departamento na qual vocês investiram e estão comprando, que é o futebol. Então, apesar de ainda ser associativo o Ferroviário, a gente passou essa gestão para o Pedro Roxo e o Nuno Patrão assumisse, essa linha de frente do futebol. Então, eles fizeram as contratações, eles fizeram todo esse processo, rescisões, pediram quem que ia ficar, quem não ia ficar,
Não é o caso do Alanzinho, porque o Alanzinho não quis ficar, foi uma casa à parte, porque ele tinha realmente contrato até o final do Cearense. A Meix queria ficar, queria continuar, claro, a gente também queria continuar, mas aí veio a questão do Fortaleza, todo mundo sabe, né? Mas essa parte aí, então, hoje o Ferroviário é a associação, mas que tem um grupo, Meix, administrando o futebol de forma provisória, até sua definição. Vamos na questão de documentação. O processo de transferência Ferroviária-Associação e SAF demora. Nenhum clube, muita gente fica aí falando, porque o Santa Cruz já virou SAF, Português já virou SAF. Não virou ainda. Tudo está no mesmo período que o Ferroviário tá, ou seja, em forma de transição. A documentação prevê demora, porque você está... são duas partes. A gente está abrindo agora, no decorrer dos próximos dias, né, a SAF do Ferroviário, que é uma obrigação do Ferroviário. Então, isso necessita de algumas documentações que estão em rigor, né? E a documentação de contrato definitivo das ações, de venda das ações, está sendo feita pelo escritório da Dias Cavalcante, que é o escritório da Meix, certo? Existe ainda uma demora? Existe. É um processo que demora, às vezes, até um ano, mas em média de 6 meses a um ano. Então, muita gente não entende por que isso, mas por que tanta demora? Porque as documentações têm que ser muito fiéis. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo um trabalho, ainda finalizando o trabalho, por exemplo, de ver todo o balanço geral do ferroviário. O quanto o ferroviário, de fato, né, tem de dívidas, porque às vezes você não pode simplesmente dizer assim, a dívida do ferroviário é tanto, como estão fazendo narrativa, se você não viu, esmiuçou todo o processo, desde tributário, trabalhista, fiscal, ISS, toda uma questão de que a gente precisa fazer um balanço geral, porque esses valores vão para o contrato definitivo, que é onde eles vão assumir a responsabilidade do clube naquele momento, que eles estão comprando ações com essa responsabilidade, certo? Então, assim, ali que foi feito antes, a solicitação foi uma minuta dizendo que eles tinham interesse, e foi vendido, né, conforme aquilo que estava descrito na minuta. Mas a responsabilidade agora vai ser deles. Então, esse documento demora, como eu disse, em torno de 4, 5, 6 meses. A Meix, presidente, está em atividade no ferroviário? Sim, ela está. A Meix está sendo barrada de alguma forma em negociações, em contratações? Não. Porém, em alguns pontos que não aconteceu, repito, não aconteceu, alguns pontos que não aconteceu, não foi realizado, foi que caso aconteça caso aconteça nesse momento algum tipo de algo que põe em risco a associação, aí sim a gente vai intervir. Vou dar o exemplo. Hoje, a Meix está comprando. Mas a Meix, por exemplo, isso é um exemplo, não está acontecendo, tá? Isso aí pode deixar bem claro. A Meix quer fazer um financiamento num banco, por exemplo. Isso não estamos autorizando. Não vai ser autorizado. Não vai ser autorizado. Isso não estou dizendo que eles vão fazer. Repito, eles não estão atrás disso, eles estão arcando com investimentos próprios. Mas é comum que clubes como Fortaleza, por exemplo, fez empréstimos aí milionários aí, né, pela SAF. E é comum que, às vezes, a SAF, quando tiver concretizada, eles procurem fazer isso, certo? Mas, nesse momento, qualquer tipo de coisa nesse sentido, aí eles não estão autorizados para fazer isso, certo? Então, a documentação requer um pouco de tempo. Já está em processo final, né? Está faltando algumas informações que aí cabe também um pouco o ferroviário, que é justamente essa parte final de valores específicos que nós estamos encerrando. Mas eles estão também finalizando essa documentação. E aí, como vai ser daqui para frente? Pronto. Tão logo o contrato da Dias Cavalcante seja definitivo, seja encerrado, a gente, paralelo, o ferroviário está abrindo a SAF, repito, a SAF ferroviário, onde
Os sócios serão do Ferroviário a princípio, porque só depois é que a gente faz o processo de venda das ações, mas a SAF já está em andamento, certo? E aí, tão logo termina a questão da compra específica do Ferroviário, aí a diretoria executiva vai repassar para o Conselho Deliberativo para análise da documentação, para verificar se está tudo certo, tudo aquilo que foi acordado em assembleia seja cumprido. Quanto tempo, mais ou menos, presidente? A nossa ideia, o período e o padrão é para julho e, no máximo, até agosto, encerrar todo esse processo. Então, por isso que a gente tomou essa medida para não atrapalhar já o início do processo do trabalho da Makes, né? Junto ao futebol e junto àquilo, a gente meio que já deixou liberado para que eles tomassem conta do departamento de futebol nesse período já, justamente para não atrapalhar a Série D. Aí vamos aqui. Presidente, mas assim, eles estão, como a torcida aí que falou, que não foi bem aquilo que se falou o Pedro Rocho falou junto à torcida, mas que a torcida entendeu, né, que eles não poderiam estar investindo porque ainda não eram donos do Ferroviário. De fato, é comum que as pessoas tenham um certo receio porque ainda não foi assinado a compra definitiva. Então, apesar de eles estão investindo bem no Ferroviário. Assim, o Ferroviário hoje está com folhas pagas, folhas em dias. Está tudo andando conforme tem que ser, né? Não é porque isso é lindo, maravilhoso, não. É porque tem que ser assim mesmo. Então, diante disso, é claro que eles ficam com receio de fazer um investimento maior sem estar com a assinatura do contrato. Mas é como eu disse acima, isso requer tempo, requer demora. Eles estão cientes disso, não estão... A verdade, eu acho que nós estamos mais apreensivos em resolver essa questão do que eles mesmos, porque eles já estão na linha de frente do futebol, como eles gostam, como eles queriam, né? Mas, tão logo isso finalizar, eu tenho certeza que eles vão iniciar as obras. É um processo lento? Não é uma coisa da noite para o dia. E nós estamos falando de um clube tradicional de 92 anos de história que precisa ter muito zelo para não ter nenhum tipo de equívoco, como outros clubes que viraram os sábados aconteceu. A gente tem que ter muito zelo no que estamos fazendo. Mas a gente espera que essas documentações finalizem até no máximo agosto. É uma previsão que, pelo andar da carruagem, é o que nós estamos analisando e estamos vendo. Até no final de agosto seja finalizado todo esse processo definitivo. O Pedro Rocho não está aqui em Fortaleza, certo? Tanto é que essa viagem específica eu vou como representante do Ferroviário, como sou representante, né? Claro, mas assim, normalmente nas viagens eles é que estão fazendo as viagens, né? Junto à delegação chefiando, mas esse específico agora, quem irá sou eu, na sexta-feira. O que eu sei é que eles estão buscando realmente 2 atletas para contratar, mas até o momento eles não conseguiram ainda finalizar esse processo, não. Bom, meus amigos, vocês viram aí que Aderson Maia tentou esclarecer da forma como ele pôde a respeito dos detalhes desta mudança de associação para a SAF. Agora, nos resta buscar, através de Pedro Rocho, os detalhes da versão da SAF. E palavras do próprio Aderson Maia que Pedro Rocho não se encontra na capital cearense. Porém, a gente continua buscando, como já faz algum tempo, que a gente tenta buscar essa entrevista com Pedro Rocho. Bom, desde 2017 o Canal do Ferrão está aqui, tentando levar até vocês as informações que a gente acha pertinente para ligar o clube ao torcedor. Se tem alguém que não está satisfeito com o nosso trabalho, eu sinto muito. É muito simples. Você vai lá, monta um vídeo, um canal e faz exatamente do jeito que você quer. Porque enquanto eu administrar o Canal do Ferrão, ele vai ser
da forma como eu acho justo. E é por você que a gente faz tudo isso, torcedor. Saudações corais.